sejam muito bem-vindos à nossa edição de hoje do OceanCast. Para este dia, separamos com muito carinho este tema que é desenvolvimento de jogos e mercado de trabalho. Claro que eu não poderia estar sem esses convidados muito especiais que são o Silker Teles, professor do Ocean. O Silker é professor na área de games, na trilha de games, AR/VR, aqui do Ocean, e diretor de desenvolvimento de jogos na DX Game Works. Silker, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo, vamos já começar o nosso papo. Eu tenho também aqui ao meu lado a Caroline Oliveira. A Caroline é formada em publicidade pelo Instituto Federal do Amazonas, IFAM, já trabalhou em diversas frentes de design, dentre elas direção de arte, product design, UI e UX também. Hoje, Caroline atua como design de jogos no estúdio Wildlife Studios em São Paulo. Olha, quero agradecer, viu, pela tua presença, por ter aceito o nosso convite, vai ser maravilhoso o nosso papo. Ressaltar também que Carol é ex-aluna do Ocean, ela já esteve aqui com a gente nos cursos de design de aplicativos no ano de 2015 e também o curso de artista 3D em 2017. A Caroline já voou mais alto, já saiu da cidade de Manaus e hoje, como ela vai falar daqui a pouquinho, está trabalhando no mercado no eixo Rio-São Paulo, mais especificamente na cidade de São Paulo. Carol, seja bem-vinda. Eu queria começar esse OceanCast de hoje pedindo que você falasse um pouco sobre essa tua experiência profissional, o que você está fazendo exatamente e onde. Obrigada, Amanda, pelo convite. Bom, vou falar um pouquinho sobre a experiência, né? Hoje eu estou trabalhando na Wildlife, que é um estúdio de jogos em São Paulo. Não moro em São Paulo, né? Moro em Curitiba, mas a empresa hoje é remote first, então acaba sendo basicamente qualquer pessoa pode trabalhar de qualquer lugar, né, do país. E aí eu estou trabalhando para o Wildlife em Curitiba. E, enfim, eu estou há quase um ano, vou fazer um ano em abril. E é o primeiro estúdio de jogos, né, que eu estou atuando lá como designer. Antes eu vim de uma área de produto, que é um pouquinho diferenciado, né? Você trabalha com produto digital, é um outro universo do que trabalhar com jogos. Trabalhei no CID aqui em Manaus, né, durante quase 3 anos. E com o CID antes também eu trabalhava com design editorial, direção de arte, então eu vim dessas frentes. Mas eu acredito que a parte da área digital, mais envolvendo games, é a parte que realmente me encanta. Então, busquei bastante isso e encontrei a oportunidade de hoje estar trabalhando na Wildlife com vários profissionais e aprendendo todos os dias. O que você faz especificamente no teu dia a dia lá? Lá na Wildlife a gente tem vários projetos, né? Que são os projetos que são os jogos mesmo da empresa. São jogos únicos da empresa. A empresa, ela, acredito que até o momento ela não produz para fora, né, para outras empresas, mas são jogos mesmo da casa. E eu trabalho basicamente num jogo chamado Skywars, que é um jogo de batalha de caças, e eu sou a única designer do jogo, né? É um projeto que ele tem aproximadamente 1 ano e alguns meses e estou trabalhando com algumas soft skills e hard skills lá dentro, como UI e UX, mas a minha atuação é mais voltada mesmo para a interface do jogo. Então, desde elaboração de botões, HUD, todo tipo de elemento visual que vai trazer uma riqueza para dentro do game, eu estou atuando nisso. E também um pouquinho na parte do UX também, mas é uma etapa em que eu apenas atuo de forma um pouco mais tímida, porque o meu forte mais dentro do jogo mesmo é a parte da interface. Quero convidar já o Silker para se pronunciar, porque o Silker é professor da nossa trilha de games, AR/VR também. Então, acho que o Silker tem bastante coisa para acrescentar, comentar. Silker, como é que você vê essa oportunidade que estamos tendo aqui hoje no nosso OceanCast, de trazer esse assunto tão atual, com uma prata da casa, vamos dizer assim, porque é amazonense, porque passou pelo Ocean, e traz aqui agora essa oportunidade de trabalho fora desse contexto da região norte, né? O que você gostaria de comentar e ressaltar sobre essa oportunidade? Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
E a questão do trabalho remoto facilitou muito, né, a vida das pessoas. Então você pode morar em qualquer lugar e trabalhar em grandes estúdios. E o ensino, né, do design, do desenvolvimento e na área de games também em Manaus tem se desenvolvido a ponto de exportar vários profissionais de elite mesmo para estúdios grandes, para estúdios importantes, e isso é muito bom para a gente aqui. Então hoje você tem a opção de ficar em Manaus, trabalhar em estúdios também, ou de ir para fora e trabalhar em grandes estúdios. Nós temos exemplos de manauaras que estão no mundo todo hoje trabalhando em diversos estúdios, e isso é fruto desse movimento que a gente tem aqui na cidade, né, no estado, de desenvolvimento de jogos. O Ocean faz parte, né, desse ecossistema com nossos cursos da trilha de games, e com essas iniciativas as pessoas elas têm acesso, né, a esse conhecimento, e a partir daí elas vão desenvolvendo mais essas habilidades e elas acabam entrando no mercado de trabalho. Então eu acho muito importante até a gente trazer isso, vir falar sobre isso aqui hoje, né, trazer a Carol, que tem essa experiência na vivência dela, no dia a dia dela, para que as pessoas possam ver. Assim, às vezes, né, principalmente quem está iniciando, os alunos, eles não acreditam muito que possam chegar lá. Né? A gente está aqui na região norte, parece que a gente está longe de tudo, mas é possível chegar lá e nós estamos aqui para ajudar essas pessoas também. Como professor, você sente que há mais alunos procurando os estudos na teoria de games? Isso não mudou? Isso está estático? O que você poderia trazer assim, de dado para a gente, considerando essa procura pela capacitação na área de games? Se tem uma área que não se retraiu com a questão da pandemia, foi a área de games. E outras áreas tecnológicas também. Mas eu percebi um aumento na procura, né, pelos cursos de games. Agora nós oferecemos cursos online. Então isso facilitou também, as pessoas buscam os cursos online. Com isso a gente tem mais pessoas interessadas no assunto. A área de games é uma área multidisciplinar. Então isso também é bom, assim, eu diria, é excelente, porque às vezes a pessoa tem uma habilidade mais voltada para artes, outras pessoas têm mais habilidades para programar, uma mente mais lógica, né? Outras pessoas têm uma habilidade mais de gestão, né? E todas essas áreas fazem parte do mercado de games. Então, se eu sou um gestor de projetos, eu quero mais trabalhar gerindo uma equipe, perfeito, você tem um espaço para você também. Maravilha. Carol, enquanto o Silker falava, eu me lembrei de um papo que nós tivemos na semana passada, enquanto pensávamos nesse podcast, e você trouxe para a gente uma parte de um diálogo que você teve com, acho que uma gestora sua, onde ela falava sobre isso, como a empresa valorizava e gostaria de manter os designers, né, e iria fazer de tudo para que aqueles designers continuassem na organização e tudo. Você pode comentar um pouquinho para a gente, no sentido de a gente reforçar essa necessidade de mais pessoas se qualificarem, entendendo que há uma demanda de mercado aí latente? Sim. Foi um comentário, a empresa recentemente ela passou por algumas modificações, e isso surgiu uma preocupação, né, dos funcionários, né, como que iria ficar a organização da empresa como um todo. E aí eu marquei um one-on-one, uma reunião com a minha líder para falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Que acaba que é uma situação que todos ficam preocupados com o futuro da carreira ali dentro da empresa. E a minha líder ela comentou justamente da importância de manter os designers dentro da empresa, enquanto a empresa não queria mexer na equipe de design, na equipe de visual design como um todo, porque são profissionais que são difíceis de encontrar e precisa ter perfil, precisa ter hard skill, precisa ter capacidades e competências específicas que a empresa procura. Então a empresa não tinha interesse no momento de mexer, porque não seria viável para a empresa naquele momento, né? Encontrar outra pessoa, realocar alguém seria um pouco difícil. Então isso para mim trouxe uma segurança do quanto especificamente a parte de design para jogos é muito procurado, justamente pelo perfil do profissional, né? Você buscar cada vez mais qualificações
e entender a importância de estar sempre buscando se aproximar cada vez mais do que o mercado exige. Então, achei legal compartilhar isso e é um bom ponto assim, para as pessoas, principalmente para a área de design. Verdade. Silker, quem pode ser desenvolvedor de jogos? Tem que ser um designer, tem que fazer uma graduação em design e depois fazer um curso específico. O que a gente pode falar agora pensando em pessoas que se interessaram pelo tema e podem se qualificar, podem fazer uma transição de carreira, enfim. O que a gente pode falar nesse sentido? Como eu falei, é uma área multidisciplinar, então você tem profissionais de diversas áreas. Eu sou da área de design gráfico, mas eu aprendi a programar, já programei, já fiz várias coisas, hoje eu estou na direção de desenvolvimento. Então, essencialmente, qualquer profissional, desde uma área de jornalismo, por exemplo, pode escrever, né, o conteúdo do jogo, o texto do jogo. É uma área muito específica de game writing. A questão você pode fazer a sua graduação e depois buscar uma especialização mais focada na área. Ou você já pode fazer uma graduação de jogos desde o começo também. Tem vários caminhos diferentes que você pode seguir. Ou você pode nem fazer a especialização, mas eu quero ir para a área de jogos. Então você pode começar a participar de game jams, né, se integrar, se interagir com os outros profissionais da área, aí você vai aprendendo como é que o mercado funciona, como é que as equipes, como é que é a dinâmica, né, a sinergia entre as equipes, e aí você se insere naquele caminho. Então você pode ser um programador, né, trabalhar com engineering, né, você pode, e aí dentro da área de programação abre um outro leque imenso de opções, né, programadores de engines, programadores específicos de gameplay ou de outras áreas, e aí você tem um monte de opções. A mesma coisa a área de design. Você pode trabalhar com UI, você pode trabalhar com UX, o próprio design do jogo, que é uma coisa muito peculiar, muito específica, né? O desenho dele, como é que ele funciona, né? É muito complexo isso. E outras áreas visuais também, de efeitos visuais, né? Também artistas técnicos, né? Tech artists, artistas 3D, artistas 2D, então é um espectro muito amplo de coisas que dá para fazer. E tem também outras áreas que não estão ali no desenvolvimento especificamente, mas trabalham também dentro de uma empresa de jogos, por exemplo, o pessoal de marketing, né, vai trabalhar todo aquele jogo para ele chegar até o público, né? Como é que você vai fazer isso? Tem também a área de porting, então pessoas especializadas em pegar um jogo e distribuir ele em diversas plataformas diferentes. Então, é possível que essa seja uma das razões porque esse mercado ele é tão atrativo, assim, porque ele tem muitas possibilidades. Pessoas de diversos perfis, diversas áreas podem entrar nele. A questão você que está numa área diferente, você não está no mercado, você tem que começar a se aproximar desse mercado, né? Participar de game jams, fazer cursos, né? Você não precisa fazer uma outra graduação para isso. Você pode fazer vários cursos livres ou fazer uma especialização também, para você ir se aproximando cada vez mais. Aí você consegue montar um portfólio ali e entrar de vez. A tua fala também me faz lembrar sobre necessidades de mercado. Dá para vocês dois comentarem o que vocês entendem, pensam, visualizam nesse momento como necessidades de mercado? Isso é igual em Manaus, em São Paulo, em Curitiba e no Rio de Janeiro, na Bahia ou sei lá, em outro lugar? O que dá para comentar nesse sentido? Aí os dois fiquem à vontade para comentar. O que eu vejo é uma grande escassez de profissionais, primeiramente, né? Então, em Manaus a gente tem esse problema, né? Pessoas se formam e o nível de empregabilidade é altíssimo, né? As pessoas vão logo, conseguem um emprego, e tanto para designers quanto programadores, né? Artistas, etc. Mas isso também no Brasil inteiro, mas Manaus acho que tem talvez um problema um pouco maior nesse sentido. O que a gente tem sentido muita necessidade hoje é da mão de obra de programadores, né, de modo geral, mas também de artistas, né, artista 3D, animadores, que são uma mão de obra assim, cara, muito especializada. Então, quando tem alguém muito bom, né, o mercado rapidamente absorve, muito rápido. E a maioria das pessoas também vão para fora, para o mercado externo. Sim. Então, esse é um profissional que a gente precisa muito. Fora do Brasil. Fora do Brasil, sim. Exatamente. Então, é um profissional que a gente precisa muito. E a gente sabe que tem pessoas assim, com uma qualidade absurda
né, do Brasil, de Manaus e tal. Então, quanto mais pessoas tiverem, melhor, porque tem vaga, tem bastante vaga disponível. Maravilha. E você, Carol, o que você pode comentar sobre essa questão aí de oportunidades de mercado de trabalho para esse tipo de profissional? Bom, quando eu buscava um pouco mais, trabalhar um pouco mais especificamente com jogos, né, sempre foi uma vontade muito grande. Mas eu iniciei trabalhando com produtos digitais, né, trabalhei no CID há muito tempo, mas eu buscava trocar um pouquinho de área, porque eu queria de fato focar na área de games. E aqui em Manaus eu não encontrei tanto, né, tanto espaço. Talvez por não haver tantos estúdios, ou talvez por uma questão de informação mesmo, talvez eu não tenha encontrado as informações corretas, mas eu não consegui achar. Quando mudei para Curitiba, e especificamente comecei a trabalhar para empresas de São Paulo, foi quando eu percebi a diferença de mercado, como é mais amplo, né, em questão de oportunidades. Então, mas essa é uma experiência minha, né? Claro que pode ser diferente de outras experiências, mas a minha experiência foi essa, eu senti um pouquinho de dificuldade. Quando eu entendi que lá tinham vários estúdios, né, e especificamente a Wildlife, a Wildlife tem sim, muita gente lá dentro. E eu entendi a barra alta que era você trabalhar e, enfim, vários profissionais. Mas eu senti um pouco dessa diferença. Assim, estava até comentando com o professor Silke do quanto é diferente você atuar no mercado aqui, a forma de conduzir projetos, a forma de lidar com projetos específicos e a diferença de você atuar numa empresa de São Paulo, enfim. Eles têm uma pegada diferenciada, eles têm metodologias diferenciadas de projeto, estratégias diferenciadas de lidar com cada projeto. E aí, eu acho que eu posso ter tido essa experiência um pouquinho diferente, sabe? Carolina estava falando disso, professor Silke, eu me lembrei também de um papo que nós tivemos há pouco, né, sobre essas diferenças na rotina de trabalho, né? Então, queria te ouvir também um pouco sobre isso, né? Que diferenças podem existir nas rotinas de trabalho? A Carol também citou assim nos projetos, talvez um pouco passando pelas metodologias, considerando aí diferentes cidades brasileiras, diferentes estudos. O que dá para comentar nesse sentido? É uma diferença grande, né? Tem o número de pessoas, tem as metodologias que são utilizadas, a gente não pode nem dizer que tem uma receita de bolo, porque cada estúdio tem a sua própria forma de trabalhar, a sua própria caixa de ferramentas e tudo. Eu venho de um estúdio pequeno, né? A Flying Saci, um estúdio focado em desenvolvimento de jogos educacionais, e a Flying Saci se tornou uma parceira da DX Gameworks, que é um estúdio enorme, gigante, né? Então tem uma das sedes é Manaus, mas tem também São Paulo, Brasília, fora do Brasil também. E a gente sentiu esse impacto, né, de poder assim, trabalhar com, sei lá, 150 pessoas, de repente nós éramos 5, 7 pessoas ali fazendo um jogo. E aí isso muda muito. Tá? No começo você tem muita dificuldade, mas à medida que você vai entendendo os processos, você começa a entrar naquele fluxo. E é um aprendizado muito grande também. Porque você passa a conversar com mais pessoas, com mais profissionais que têm muito mais experiência, e essa troca acaba gerando novos conhecimentos. E tanto de ferramentas novas que você talvez não tenha o hábito de usar. Então, eu vou dar um exemplo, a gente costumava trabalhar muito com Unity, a gente ainda trabalha até hoje, mas os projetos da DX Gameworks que começam do zero, eles são iniciados em Unreal Engine. Então a gente teve que se adaptar nisso daí. Pô, a gente precisa aprender uma ferramenta nova aqui. E a gente tem que correr atrás muito disso, porque é uma máquina, as engrenagens não param para você aprender. Você tem que ir junto, você tem que aprender junto e fazendo e aprendendo. E esse é só um exemplo pequeno, assim, várias coisas diferentes também na gestão, as ferramentas de gestão, as ferramentas que a gente usa. E a estrutura da empresa, né? Como que as equipes são configuradas, né? Equipes, times, jogos, é tudo muito diferente. Então esse impacto é grande, mas ao mesmo tempo é um aprendizado muito valioso.
Você concorda com o professor? As diferenças são grandes, mas apesar de ter impacto, tem um aprendizado aí sobre a perspectiva do profissional, Carol? Sim, com certeza. Eu acho que dependendo do projeto, são muitas pessoas ou poucas pessoas, mas a troca é sempre importante. O professor comentou sobre a questão de ferramentas, né? O projeto que eu atuo hoje é todo Unity. E como eu sou a única designer do projeto, eu venho de uma área em que Unity não era exatamente a ferramenta que eu trabalhava antes, né? Então, entrar no projeto e lidar com os engenheiros ali todos os dias é um aprendizado justamente de Unity. Como que eu vou melhorar essa perspectiva do design, entendendo como que a Unity funciona, o que eu tenho que pegar da interface e gerar de assets para que aquilo possa funcionar, junto com o tempo que a gente tem de entrega de cada produto, de cada projeto, enfim. Essa troca, justamente, ela facilita para a gente aprender cada vez mais. E eu tenho justamente aprendido muito a mexer com essa ferramenta, que era uma ferramenta que não fazia parte do meu dia a dia. Então, sempre enriquece muito, sabe? Quando você tem uma equipe mista. O que foi teu maior desafio quando você entrou lá na Wildlife? Sem dúvidas, o meu maior desafio foi entender a mecânica do jogo que eu estava trabalhando, me adequar à rotina de metodologias de projeto, o tempo de entrega de cada atualização, de cada feature do jogo. Mas voltando para o design, sem dúvidas foi entender o universo de games, o universo de design para games, porque eu vim de uma realidade de produto. Eu era product designer antes, então quando você trabalha com um projeto de design de produto digital, você tem um exemplo design system completamente consolidado. O que é o design system? É quando você tem elementos visuais do aplicativo, ou enfim, do produto, e eles estão prontos para você utilizar. Então, você vai criar uma interface, você já utiliza, é um banco é como se fosse um banco de elementos, onde você já reutiliza aquele banco de elementos em qualquer momento que você precisar. No jogo, não é assim. Você vai criar coisas do zero, na maioria das vezes. Então, você não tem um banco de elementos visuais ali, onde você possa utilizar ele no seu dia a dia, já está pronto, eu só vou criar uma coisa ali um pouco mais simples. Tem várias camadas artísticas quando você entra para trabalhar com design de jogos. Então tem muitas camadas artísticas atrás, né? Você tem que ter uma pegada de craft que eles falam, né? O craft é o artesanato ali, é o que você pode criar do zero de forma original para que o jogo cada vez mais tenha uma pegada mais original. Então, quando eu lidei com essa realidade, vindo de uma outra realidade em que eu já tinha ali todo um banco pronto... Você saiu da sua zona de conforto. Eu saí da minha zona de conforto, exatamente. E aí foi ali para aquele cenário, para aquele ambiente, para aquele ambiente, né? Exatamente, aquele ambiente em que você tem que entender a mecânica do jogo, tem que ser rápido. Esse jogo já existia? Já existia. Você não jogava ele ainda? Não jogava ele. Porque até foi uma curiosidade, Silvia, que eu tive. Se ela jogava esse jogo, que ela trabalha ali nas features, tudo, e ela disse que sim, que ela joga. Eu jogo, a gente tem que jogar. Tem que jogar. Todos os dias a gente precisa jogar, porque tem que lidar com a experiência do player todos os dias, tem que entender, caçar bugs. Olha, gente, não é a minha área, por isso que eu estou fazendo essa pergunta aí, para que fique bem claro, porque realmente eu fico pensando, como é você trabalhar para aquilo e ser usuário ao mesmo tempo? Por isso a curiosidade. Tem que ser. E aí foi assim, eu acho que esse foi o maior desafio quando eu entrei, foi vir de uma realidade onde eu já estava confortável e entender que quando você trabalha com design para jogos, tem várias camadas artísticas atrás, onde você precisa realmente criar do zero determinadas coisas e isso traz uma complexidade muito maior, sabe? Então, assim, para mim foi uma quebra de rotina mesmo. Muitas horas extras ali, muitas horas depois e tentando estudar, tentando entender e muitas perguntas, mas até entender de fato como que funcionava o universo do jogo e criar estrategicamente de acordo com o que o produto quer, né? Então
Foi bem complicado. Mas hoje já posso entender que eu já estou bem ambientada já. Hoje eu já conheço já o jogo bastante, já consigo ter menos dificuldade, mas no início foi isso. Silke, na DX a tua rotina já é um pouco diferente, né? Você poderia falar um pouquinho disso e até para que a gente possa mostrar também que outras rotinas, como desenvolvedor de jogos, você vai ali imprimindo ali nesse teu trabalho, no caso dentro da DX. Eu acho que varia de profissional a profissional, né? Então, dependendo da posição que você tem na empresa, você vai atuar de uma maneira diferente. Esse desafio é realmente bem pesado, assim, porque quando você trabalha com um software, um aplicativo, uma coisa é que você tem um guideline específico. Você tem uma âncora ali para você se apoiar, né? Cada game tem a sua identidade, e toda a interface dele é aquilo, ele é muito único, né? Então é um trabalho muito realmente peculiar nesse sentido. Para mim, eu acho que a questão da escala, né? Da escala das coisas. Hoje eu trabalho na direção de 2 games diferentes, né? O Amazon Quest, que é um jogo sobre a nossa região amazônica, que é um jogo lúdico, traz essa pegada também educacional. E um outro jogo que eu não posso falar o nome, mas ele é um jogo também muito grande, assim, e aí é uma escala muito grande de coisas. Aí tem duas direções artísticas diferentes, né? Você tem que fazer um malabarismo, então você tem que girar uma chavinha, que agora eu estou trabalhando no Amazon Quest, agora eu estou trabalhando nesse outro jogo, e tem as referências. Girar a chavinha é ótimo. Porque são coisas diferentes, com desafios diferentes, totalmente diferentes. Com demandas diferentes para você. Exato. E essa questão que a Carol falou, você tem que jogar o seu jogo que você está fazendo, mas você tem que jogar também os outros jogos que conversam com aquele jogo, que não são seus, não são da empresa, às vezes são de outros estúdios. Aí você tem uma lista de referências, e eu gostaria muito que o meu dia tivesse assim, umas 40 horas, porque é muito difícil, você tem que parar. Eu vou jogar várias coisas, você diz, mas é o emprego dos sonhos, você está sendo pago para jogar. Mas é muito diferente você jogar para se divertir. Eu jogo para me divertir, eu paro o fim de semana e vou jogar alguma coisa que eu gosto. Sim. Mas quando você joga pro trabalho é diferente. Eu jogo várias coisas que eu não gosto, por exemplo. Do gênero do jogo que eu não gosto. Aí, mas eu tenho que jogar porque é a referência do jogo que eu estou fazendo. Então isso é uma coisa muito peculiar que talvez as pessoas não saibam, né? Porque não tem contato. Só vê o glamour. Não vê o corre, né? Não vê o corre. E é interessante, isso é bastante interessante. Porque realmente, como você falou, é o emprego dos sonhos. Aí eu quero trabalhar com isso, né? Design de jogos, eu quero ser um desenvolvedor de jogos. Mas eu adoro. Okay. Mas quero dizer assim. Valida tuas dificuldades. Sim, é difícil. Você parar. Agora eu tenho que jogar assim, 5 jogos aqui na fila, porque eu preciso validar isso. E às vezes, por exemplo, na DX Gameworks a gente tem isso. Tipo, eu tenho 2 jogos que eu estou atuando na direção, mas quando outros jogos de outros diretores vão ser validados, isso passa por toda a diretoria de desenvolvimento e a diretoria criativa. Aí você tem que jogar todos os jogos da DX, entendeu? E às vezes até jogos que você não tem contato direto na produção. Aí eu tenho que jogar para avaliar, para dar uma opinião, para falar o que está acontecendo. Então é um corre mesmo. É gostoso, sim, mas é um corre. Então, é como qualquer organização, tem os seus desafios, as coisas boas, mas como profissionais vocês também têm as lutas diárias. Dá pra gente falar de soft skills? Tem soft skills nesse mercado, nessa profissão? Posso pegar do meu dia a dia, talvez, né? Da minha rotina. Acho que o de sempre, eu acho que trabalhar, saber lidar bem com a equipe como um todo. Uma coisa que sempre, todos os dias a gente tem modificações que surgem do nada, né? Então, todos os dias a gente precisa lidar com esses problemas que surgem no jogo e às vezes você precisa fazer uma modificação específica que você não quer, que você não estava querendo, mas você precisa ter essa resiliência de lidar com o que é esperado, do que a gente precisa entregar. Então, eu acho que saber lidar bem com essas modificações, com a equipe como um todo, lidar bem com o que é esperado dentro da empresa, o que eu posso destacar maior é isso. No meu dia a dia, sempre a gente precisa lidar com isso, né? Com esses problemas que acontecem durante o jogo.
E eu preciso saber muito bem conduzir as modificações, tendo que entender que não é uma vontade minha, mas é uma vontade do produto como um todo, né? Não sei se consigo destacar mais alguma coisa, assim. O que te veio agora em mente o que me veio agora em mente foi isso, do que faz parte da minha rotina. Legal. E você, Silvia, o que você poderia trazer aqui pra gente quando a gente pensa em soft skills? Soft skill para mim é um jogo de cintura, né, do dia a dia, né? E a gente tem que fazer isso porque às vezes parece que é uma área muito técnica, né? E claro que tem a área artística, mas até a área artística parece muito técnica, a gente está sempre no computador e tal. Mas para mim, justamente essa relação que você tem que ter com o time, com as pessoas que estão trabalhando, ela é muito importante, né? E entender que são seres humanos que estão ali atuando, trabalhando num produto criativo, é uma economia criativa, né? É um produto e a gente tem que fazer disso uma coisa boa, assim, prazerosa, né? Tem que ser bom para todo mundo. Tem sido uma pauta recorrente até um pouco sobre isso na GDC do ano passado, né? Eu estive lá através do Ocean e a gente pôde ver inúmeras palestras que o tema recorrente acabava sendo crunch, né? Assim, o trabalho exagerado, assim, demasiado, né? Que traz uma carga emocional, né, muito pesada para o profissional da área. Então isso inclusive, é muito ruim. Estresse. E é muito pesado. E isso tem sido um tema recorrente, assim, né, do burnout. Você trabalha demais até o ponto que... Então a gente tem que ter isso em mente, assim, trabalhar o time, para o time trabalhar bem, o time se sentir bem e querer fazer o jogo e querer que aquilo seja um sucesso e se entregar. Porque quando a pessoa ela não curte mais aquilo ali, porque se tornou um fardo para ela, fica difícil. Isso se reflete no resultado final, porque é um produto criativo. Sim. Trabalhando com várias pessoas criativas, e eu coloco até os programadores dentro dessa cesta criativa. Não é uma linha de produção fria. Não é. Então você tem que ter esse senso, porque às vezes até inclusive não é uma coisa assim que a liderança ela coloca para que o time trabalhe naquele ritmo, mas às vezes o time quer demais trabalhar, sabe, exageradamente em cima de um conceito, de alguma coisa. Não, a gente precisa terminar, mas de calma, vamos dar um tempo, vamos ver outras coisas, vamos fazer outras coisas, né, diferente do que a gente está fazendo aqui, para a gente poder liberar nossa mente um pouco e depois, com calma, a gente resolve esses problemas, né? É um desafio, eu acho que é um desafio muito grande dos dois lados, assim, de quem quer ter uma vida mais saudável no trabalho, né? Também assim, e como até a Carol lembrou, né? De quem quer que o jogo seja entregue no prazo. É uma balança difícil de equalizar. E essa é uma dificuldade. Sim. E o que faz nas horas vagas um desenvolvedor de jogos, gente? Relaxa com o quê? Vocês já falaram um pouco que vocês têm que jogar, vocês jogam jogos que vocês gostam e vocês jogam jogos que vocês precisam jogar por conta da necessidade de trabalho, né? E o que mais? Vocês já conversaram sobre o que vocês gostam de fazer em comum, por exemplo? Eu gosto sempre, assim, tô sempre jogando um jogo diferente, né? Porque eu busco referências demais, eu acho que quando... Mesmo nas horas vagas? Mesmo nas horas tipo vagas. assim, esse meu tempo agora tá topa free. Aí você vai lá jogar. Vou lá jogar alguma coisa. Eu não passo horas jogando, porque eu quero aproveitar meu tempo com outras coisas. Mas adoro estar sempre jogando um jogo novo. Eu acho que quem trabalha com arte, mais específico para design de jogos, tem que estar consumindo sempre todo tipo de jogos diferenciados para abrir a cabeça mesmo e se inspirar em alguma coisa específica mais na frente. Mas no meu dia a dia, além de jogar coisas diferentes, eu gosto de estar sempre fazendo uma coisinha voltada para a arte, porque é o que eu gosto de fazer, ilustração. Sim. Acho que você sabe, né? Eu sempre gostei. Sempre gostei de ilustração. Ilustração, sempre gostei de fotografia. Isso forma também a profissional que ela é, né? Com a essência dela, com as coisas que ela traz, né? Eu acho que o jogo tem muito disso também, né? Gosto bastante. Porque ali por trás do jogo tem algumas mentes, alguns criativos, né? Ou vários, né? Várias mentes, vários criativos. E você, Silvia? Bom, eu tenho acho que uns 17 anos de trabalho na área de jogos, então
No começo eu jogava muito, Tá. muito, sempre. Meu maior passatempo era jogar. Mas depois de tanto tempo trabalhando com games, eu jogo menos hoje, menos do que eu gostaria. Assim, eu jogo muito para trabalhar, Sim. mas para me divertir eu ainda jogo bastante, né? Eu estou até jogando novamente The Last of Us, né? Por causa da série, eu estou acompanhando a série. Já joguei a versão de PlayStation 3, PlayStation 4, agora estou jogando a versão de PlayStation 5. Isso é o meu prazer, estou jogando por prazer. Ok. Mas como professor, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que vocês vão perder a magia. Porque você vai jogar e você vai julgar. Você vai olhar assim, não, essa arte aqui, essa textura aqui, essa textura não ficou legal. Mas também para elogiar, nossa, essa aqui é animação aqui, Essa fluida, ficou isso top. aqui. E isso é bom, isso forma o seu senso, né, crítico de julgar e de aprender como profissional. Você leva isso para dentro, né, dos seus jogos também. Agora, depois de um tempo, eu comecei a buscar outros passatempos que não relacionados a jogos, porque eu precisava tirar a mente um pouco disso. Então eu, né, para quem me conhece sabe que eu sou motociclista, né? Então eu sou road captain da Harley Davidson Honest Group, e aí a gente pega a estrada e vai embora. E aí é um momento que não tem jogo, não tem nada digital. Eu pego a estrada, vou para o interior desse aí, né, esfriar a cabeça, desanuviar. Depois volto para o estúdio cheio de ideias novas. Sim, Eu trabalho muito com jogos relacionados à cultura amazônica, né? Então eu costumo trazer, viajar e ficar sempre. Isso é outra magia que acaba um pouco também. Você está olhando, viajando, sempre pensando, isso aqui podia dar um jogo, né? Isso aqui, essa referência aqui visual, isso podia entrar no jogo de alguma forma. Então eu estou sempre pensando nisso também. Legal, interessante, né? Acho que é bem isso, né? Cada um vai com a sua vivência, com a sua experiência, com essa formação ideológica, trazendo aí para esse dia a dia, imprimindo para essa prática aí profissional um pouco daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que sente, daquilo que quer fazer. Olha só, a gente está chegando quase ao final do nosso Oceancast de hoje. Eu quero que vocês aproveitem esse tempo, ainda temos um tempo, para que vocês possam falar sobre o que vocês gostariam de deixar como recado, deixar como mensagem, entendendo ali um pouco do que a gente bateu de papo e também dentro dessa nossa temática principal. Começo pela nossa convidada Caroline. Vamos lá, Carol. Bom, o que eu posso deixar, né? Eu acho que é difícil você acabar não olhar um pouco para sua experiência, a sua trajetória, mas trabalhar com jogos sempre foi uma vontade que eu sempre tive. Eu acho que procurei o Ocean justamente com essa iniciativa de quero aprender um pouco mais sobre o seu universo e eu quero entender o que eu preciso ter como profissional para chegar lá e conseguir trabalhar com uma equipe consolidada num jogo massa. Então eu acho que eu busquei um pouco disso e eu acabei encontrando de fato a trilha que eu precisava seguir. Então eu acho importante deixar esse ponto, né, assim, trazendo um pouco mais para o mercado, um pouco mais de o que é o design de jogos hoje. Eu acho que se eu não tivesse tido essa oportunidade aqui no Ocean de entender um pouco mais sobre esse universo, talvez eu não conseguisse trilhar tudo isso e entender um pouco mais do que era preciso profissionalmente, né? Então, é isso. Eu acho que tem que focar bastante, né, na área de design como um todo, se a pessoa realmente tem essa skill, né? E qualificar. Isso é o mais importante, assim, pelo que eu percebo. O nível de qualificação é bastante exigido. Eu acho que a gente está sempre em aprendizado, a gente está sempre estudando. E é uma rotina, todos os dias a gente tem que estar sempre consumindo conteúdos diferentes e estudando cada vez mais. Então acho que é isso que eu posso deixar de mensagem, assim, voltando para o nosso papo de hoje. Sim, muito legal, Carol. Obrigada de verdade. Vamos ouvir o Silker. E você, Silker, o que você quer deixar aqui de recadinho final? Eu vou deixar dois apelos. Um que as pessoas se inspirem em profissionais como a Carol, né, que conseguiram um destaque no mercado, não se acanhem, não se amedrontem com os desafios que são apresentados, principalmente porque a gente é daqui do norte, né, a gente é aqui de Manaus, às vezes parece que o mundo está tão distante, né, mas o mundo está logo ali, está do outro lado da tela. Então, se especializem mesmo, né? Eu quero até deixar o convite aqui para vocês da nossa trilha de games do Ocean. Nós temos diversos cursos na área de games e nas outras trilhas também, porque a área de games ela
ela não se limita àquele conteúdo que a gente trabalha ali na trilha de games, né? A trilha de programação, de inteligência artificial, tudo isso entra também. Então, deixo esse convite, né, para as pessoas buscarem esses cursos e, através deles, procurar outras, né, oportunidades, né, outras coisas mais avançadas e se posicionar no mercado. Nós também temos vários eventos, né, Games Jams, encontros de games. Isso tem o lado de você desenvolver, mas também tem o lado da comunidade, né, de você conhecer pessoas, fazer networking. Às vezes você nunca teve contato com a área de jogos e você quer, mas você não sabe qual é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo: participe de um evento, conheça as pessoas, fale com as pessoas e aí você vai entender melhor, fazer parte daquele universo. É muito legal, acho que é uma carreira muito promissora. Muito bem, Silker, muito obrigada. Só reforçar que o Silker falou aqui, né, dessa questão de Manaus. A gente está na unidade de Manaus, do Ocean. Nós temos também as nossas unidades em São Paulo e em Campinas. E às vezes o outro lado da tela pode ser, como eu citei, algumas cidades do Nordeste, do Sul, enfim, a gente não sabe onde você está. Hoje, com essa oportunidade que temos de colocar esse nosso OceanCast nas redes sociais, digitais, você pode assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo também. Então esse recado que o Silker deixa é extremamente relevante, está bem ali, logo após essa tela, e a diferença, pelo que a gente viu aqui, está muito relacionada a você que se qualifica, você que corre atrás da oportunidade, a você que tem um sonho, que você ambiciona, como Carol saiu de Manaus, enfim, foi para uma empresa, que não é o objeto dessa conversa de hoje, mas passou por uma outra experiência antes de chegar na empresa onde está hoje, mas tudo isso faz com que ela seja profissional que ela é hoje, e da mesma forma o Silker, eu, você, onde quer que você esteja. Então a gente está chegando ao fim desse OceanCast, foi um grande prazer receber todos vocês aqui. Quero deixar o nosso muito obrigada, dizer que a qualquer momento a gente tem uma nova edição do nosso podcast e, claro, que todas as informações do Ocean você continua encontrando no site oceanbrasil.com e em um dos nossos perfis nas redes sociais Samsung Ocean Brasil. Segue a gente, acompanha, curte e, claro, vem, participa, porque tem muito curso bom nessa área de games, a RVR e em muitas outras trilhas. A gente aguarda vocês numa próxima edição. Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau!